Roberto, nós podemos afirmar que o milagre da hóstia da Beata Maria de Araújo foi um marco na vida do padre Cícero e na história do Juazeiro do Norte? Afinal de contas, após esse episódio, teve início uma verdadeira disputa política dentro e fora da igreja em torno do milagre, que culminou, inclusive, com o afastamento do padre de suas funções sacerdotais. Teria sido um marco na história, tanto do padre como de Juazeiro, o milagre da hóstia da Beata Maria de Araújo? Com certeza. Acho que o maior marco foi a vinda do padre Cícero, porque ele era considerado um religioso bastante virtuoso, isso atraía pessoas, né, para virem para, digamos assim, para a sua capelania. Agora, o milagre, né, que ocorreu em 1889, e é bom eu faço uma parte. Né? A Beata ela vestiu o hábito em 1884, né? E desde a sua infância ela era acompanhada espiritualmente, assim como outras moças e outros rapazes daqui da vila. Né? Ela era acompanhada pelo padre. Então, o padre era uma espécie de mentor espiritual dela, né? Dava os conselhos, enfim, né? Passava as orientações religiosas dela. E ela, antes de 1889, são citados êxtases e outras situações que ocorreram com ela. Né? A partir de 1884, o ano em que ela vestiu o hábito, isso já começa a ocorrer. E não somente com ela, né? Com outras beatas também. A professora Ediane Nobre, inclusive, escreveu um artigo, né, para a revista da Biblioteca Nacional e também escreveu a tese dela sobre essa questão, né, do milagre aqui em Juazeiro. Então, sim, o milagre ele consolida a imagem do Padre Cícero como um religioso de fato virtuoso, pelo menos para as pessoas que já o acompanhavam e que ouviam falar dos seus milagres, né? Enfim, dos seus feitos, dos seus causos também. Era uma pessoa que tem uma biografia marcada por muitos causos, né? Alguns até também considerados miraculosos. E ajuda a consolidar, né? As pessoas dizem, olha, parece que os boatos que andam falando aí são verdade mesmo. Vamos conferir. E muitas vezes nesse fluxo de vir a Juazeiro, muitos ficaram. E é aquela questão, né? Quando você tem a demanda, né? Ou seja, você tem a demanda, você força a criação de oferta. Então, você tem uma vila que está recebendo muita gente, essas pessoas, uma porcentagem vai ficar, vai se instalar, então você vai e gera uma demanda de prestação de serviços, de venda de bens de consumo, e, inevitavelmente, isso vai culminar, né, num crescimento desse local. Agora, existiram outras linhas de ação, não somente dele, mas também de outros cidadãos daqui da cidade, que ajudaram bastante no que tange ao desenvolvimento industrial, no que tange a questão do capital político da cidade, né, para que ele fosse incrementado e a cidade pudesse ter mais protagonismo. Né? Então, existiam fatores que não dependeram exclusivamente do milagre, mas o milagre, digamos, ele fez o terreno para que a cidade se desenvolvesse em outros aspectos também. Roberto, é possível separar o Cícero padre do Cícero político? Veja bem, o padre Cícero, apesar de ser um político e um político que estava inserido num contexto, né? O padre Cícero começa a vida política dele antes de 1911. Talvez ainda de um modo inconsciente, mas ele já fazia política. Né? E ele estava inserido num contexto onde nós tínhamos a chamada política dos governadores, né, que era preponderante a partir do governo do Manuel Ferraz de Campos Sales. Então, o padre Cícero, ele, como a maioria dos outros políticos, ele seguia, né, a cartilha, né, de relacionamento partidário. Apesar do que o grande articulador político de Juazeiro era o doutor Floro Bartolomeu. Né? Isso é inegável.
Padre Cícero, ele diz que, em algum momento, ele diz que da política da cidade ele nada entende, fica tudo na mão de Floro. Muitas pessoas criticam essa fala dele como dizendo que não acreditavam que uma figura como ele estivesse alheia ao que estava acontecendo aqui. De modo algum, ele estaria alheio, ele não teria como estar, né? Agora, a personalidade do Dr. Floro, a metodologia de fazer política do Dr. Floro, né, eram fatores que dificultaram, a partir de um determinado momento, a intervenções do Padre Cícero em algumas situações. Né? E isso é relatado por pessoas que tanto era situação quanto era oposição ao padre. Né? O Dr. Floro ele passa a exercer um poder político, né, um poder de manobra sobre o padre muito relevante, né, que tem que ser observado. E imaginemos o seguinte: o Dr. Floro ele é o grande articulador, ele é quem monta a base para que o município de Juazeiro enfrente toda a oposição que enfrentava, de cidades muito mais desenvolvidas e muito mais fortes politicamente e economicamente, como era o caso do Crato. Então, o Padre Cícero ele não podia simplesmente chegar e romper com o Floro. Isso daí poderia significar uma derrocada definitiva da política do município, e só com carisma você não consegue manter capital político. Claro. Quem analisa a estrutura da política brasileira vai saber que não tem como um líder carismático ele se sustentar no poder ainda hoje sem ter também que dialogar com a classe política. Você imagina naquele período onde você tinha, né, eleições a bico de pena, onde as fraudes eleitorais eram muito mais fortes do que hoje, né? Enfim, que você tinha uma máquina política muito mais fácil de manusear do que se tem hoje em dia. Então, o Dr. Floro terminava sendo uma persona não grata, mas muito importante, né, no município de Juazeiro. Principalmente porque ele conseguiu costurar relações que iam dos municípios vizinhos, e essas relações o Padre Cícero também conseguiu costurar, até relações na esfera nacional, haja vista, né, o que ele conseguiu construir junto ao Pinheiro Machado. Né, terminou sendo uma pessoa que tinha muita vez, né, no gabinete de Pinheiro Machado. E Pinheiro Machado, nós sabemos que na República Velha foi um nome expoente, e principalmente a partir do governo Hermes da Fonseca. Estamos conversando com o pesquisador Roberto Júnior sobre Padre Cícero e as relações políticas, a postura religiosa, a liderança religiosa e política que o Padre Cícero exerceu no Cariri cearense, e essa liderança, essa influência se estendeu por toda a região norte e nordeste do Brasil, quiçá todo o Brasil. Roberto, você, na pergunta anterior, já deu início um pouquinho falando sobre a figura do Floro Bartolomeu. Mas amplie um pouco essa sua explanação. Quem foi realmente o Floro na vida do Padre Cícero e no desenvolvimento do Juazeiro? O crescimento do Juazeiro foi mérito apenas do padre? Eu sei que você, na pergunta anterior, na parte anterior da nossa entrevista, você abordou. Mas essa figura do Floro Bartolomeu, como ele entra na vida do Padre Cícero, como ele se impõe na política do Ceará e como é que ele se articula para, ao lado do carisma do Padre Cícero, levar Juazeiro do Norte à condição de cidade referência na política do interior cearense. Bom, complementando ainda a minha fala anterior, né, a pergunta central, eu terminei divagando um pouco, ela estava focada na separação entre o Padre Cícero religioso e o Padre Cícero político. Isso. Eu enxergo na atuação política e na atuação, né, religiosa do Padre Cícero uma uniformidade muito, muito notável, entendeu?
Então, como eu lhe disse, talvez antes ele já fizesse política inconscientemente, ou conscientemente, né? Enfim, mas ele já atuava, mesmo com o capelão, no sentido de desenvolver a vila, no sentido de se colocar como liderança. E ele não precisaria se colocar também, porque a gente sabe que as relações, né, enfim, o poder do capelão, o poder do vigário, o poder do padre de uma vila, né, de uma cidade, ele era uma figura de muito prestígio. Ainda hoje o é, né, mas naquele período era ainda mais. Né? Nós estamos falando do século XIX. Né? E aí o capital político ele passa a ser mais importante a partir, né, de 1889, quando tem a questão da República. Né? Mas no século Afinal de ainda. contas, Roberto, evangelizar uma comunidade também é fazer política, né? Exatamente. Organizar uma comunidade naquele período também é fazer política, né? Exatamente. Muito boa sua colocação. Então, o doutor Flora ele chega aqui, né, em 1908, se estabelece na cidade e, o Brasil em si, né, tem um livro muito bom, Ordem Médica e Norma Familiar, do Jurandir Freire Costa. Quem Isso. puder buscar esse livro é muito interessante. Que ele fala sobre a questão da construção da figura do médico. Porque o médico, no século XIX, até um determinado momento, ele era uma figura quase que descartável, digamos assim. Você tinha, inclusive, a presença do médico itinerante, que ele saía de cidade em cidade, porque nem sempre ele tinha trabalho, né, fixo em uma cidade. Mas, quando o doutor Floro chega, o médico já era visto como uma figura de prestígio. O doutor Floro também ele prestava serviços de cunho advocatício, né? Ou seja, ele tinha algo que as pessoas de posse, né, digamos assim, a elite da região valorizava bastante, né, que eram as letras. Ele era um homem de letras, né? E depois o doutor Floro, ele vai se estabelecendo, ele vai ganhando a confiança da população, vai ganhando a simpatia, vai costurando relações e começa a se aproximar politicamente do Padre Cícero, principalmente no movimento de emancipação. Após o movimento de emancipação, já era possível perceber o Floro como uma liderança política muito forte. Por quê? Porque o Floro ele era capaz de fazer política, pelo menos abertamente, como os outros coronéis daqui da região. Né? A gente vale salientar que, a partir de 1901, as eleições elas passaram a ser assim, trâmites burocráticos, né? Um pouco aí, digamos, dispensáveis, porque o coronel Antônio Joaquim de Santana ele inicia o ciclo de deposições aqui no Cariri, justamente na cidade de Missão Velha. Né? Então, o modo como se fazia política aqui era sangue no olho, né? Era uma coisa realmente que se estendia, obviamente, em outras partes do país, acontecia em outras partes do país, mas como o Cariri era uma região, é uma região ainda muito rica, né, com muita disponibilidade de recursos naturais, essa rivalidade dos chefes políticos ela se acirrava cada vez mais, né? Então, o doutor Flora ele se torna esse articulador no meio desse universo tão, digamos, cruel, né? Que era o universo da política caririense naquele contexto, onde os chefes políticos eles mantinham seus pequenos exércitos, né? A gente tem o caso da tentativa de invasão ao Crato, onde o coronel Antônio Luiz conseguiu arregimentar cerca de 1.000 homens para defender seu poderio político. Né? Então, era um tipo de atuação política que, para um padre, era complicado de se assumir. Né? Embora nós tivéssemos padres aqui que eram vistos andando com bacamato boca de sino né, enfim, e padres que pegavam em armas também. Aqui a gente teve casos, como o caso do padre Lacerda, de Mauriti, enfim, outros padres aí que pegavam em armas e não tinham muita cerimônia, não, mas não era o caso do padre Cícero. Então, o Floro, ele termina sendo o responsável por fazer a ponte, né, o acesso da governabilidade aqui
de Juazeiro. Por quê? Porque se você não tivesse governabilidade, você não ia conseguir emancipação, você não ia. Se você, porventura, conseguisse emancipação, você não ia conseguir governar depois, né, de estabelecer Juazeiro politicamente. Então, ele foi muito importante nesse sentido. Agora, você construir uma cidade, você estabelecer um comércio, você fazer tudo isso, nunca vai ser obra de uma só pessoa, né? Então, o doutor Floro teve a participação dele. O doutor Floro, apesar da metodologia, principalmente na questão da segurança pública, né, e do combate ao que ele chamava de fanatismo religioso, ele era uma pessoa que tinha ações questionáveis, até para o padrão da época, né? Teve muitos momentos aí de abuso de poder, de truculência, né? Mas ele era um sujeito também que era bastante cosmopolita. Ele tentava trazer as novidades do Distrito Federal, né? O Rio de Janeiro, enfim, a capital da República, aquele Rio de Janeiro de Belle Époque, ele tentava trazer aqui para Juazeiro, né? Prova disso é que em 1925 nós tivemos o nosso primeiro carnaval, né? E foi justamente influenciado pelo Dr. Floro a realização disso. Uma festa que o Padre Cícero desaprovava completamente, mas que teve que ceder, por quê? Porque era uma festa que tinha aí a mão do Dr. Floro, né? Então ele tentava modernizar a cidade, né? Influenciava, chamava pessoas de posses para vir residir aqui, para vir investir aqui. Junto ao Padre Cícero, ele cooperou bastante no desenvolvimento de Juazeiro, isso é impossível negar. Agora, também é impossível negar, né, os aspectos negativos de sua atuação política. Isso aí não pode ser feito, né? Muito bem, Roberto. Aí deu para a gente perceber bem a função de cada um nesse processo e essa força política que o Floro Bartolomeu exercia sobre os setores sociais de Juazeiro do Norte, mesmo com o carisma do Padre Cícero.